Olá, Ellen Lage, assistente social. Eu vou trazer uma contribuição hoje aqui para vocês a respeito do Sistema Único de Saúde. Então nós vamos entender um pouquinho hoje quais são os princípios do Sistema Único de Saúde, quais são os princípios que regem a organização do Sistema Único de Saúde e por que então o Sistema Único de Saúde. Então, gente, por que o Sistema Único de Saúde, né? Na Constituição de 88, foi verificada, então, a necessidade de uma transformação radical no sistema de saúde brasileiro, né? Então, o sistema de saúde brasileiro, ele tinha aquela linha lá dos INAMPs, das caixas de aposentadorias e pensões. Então, teve toda uma trajetória até chegar na Constituição de 88, na Lei 8.080, que regulamentou o Sistema Único de Saúde. E por que foi necessário fazer toda essa reformulação para chegar até na Constituição de 88, na Lei 8.080? Nos vídeos anteriores eu contei um pouquinho da história da década de 80 e da década de 90 da saúde no Brasil. Então, vivenciando o período final da década de 70, década de 80, movimento de reforma sanitária, a década de 90, que realmente a saúde ficou mais privatista, mais vinculada à questão do mercado. Então, a partir disso tudo, é importante a gente entender, então, por que foi criado o Sistema Único de Saúde. Primeiro, porque naquela época, o quadro de doenças da população só estava aumentando. Por quê? O quadro de doença, saúde e doença, está vinculado. Então, o quadro de doença estava vinculado ao desenvolvimento social e econômico do país. E o Sistema Único e o sistema de saúde daquela época não estava conseguindo enfrentar esses quadros de doença, essa situação dessa crise, né, social e econômica do país. Então, por isso, então, também é um dos motivos para se ter organizado o Sistema Único de Saúde. Naquela época, as ações de saúde, elas eram irracionais, elas eram desintegradas, não havia integralidade nas ações e a oferta de serviços era irregular em alguns lugares. E em alguns lugares, inclusive, não tinha nem oferta, era a ausência dos serviços de saúde mesmo, tá? Tinha uma excessiva centralização de poder, centralização de recursos, e aí quando se tem essa centralização de poder e centralização de recursos, as decisões costumam ser equivocadas, né? Já com a proposta de descentralização política, administrativa, advinda do SUS, a gente percebe o ganho político e social que é quando as ações do Sistema Único de Saúde passaram a ser descentralizadas e hierarquizadas, né? Porque a descentralização traz a descentralização do poder, das decisões e então das ações que chegam aos municípios e aos usuários, né? Naquela época, né, da década de 80 e aí com a consolidação do SUS, estávamos vivendo então um momento de recursos financeiros insuficientes, né? Então a demanda da população era muito grande e os recursos eram ineficientes, insuficientes e deficientes também, né? E havia também muito desperdício de recursos, que eles eram, os recursos alocados para a saúde eram muito desperdiçados, então assim, não havia muito controle, planejamento das ações, por isso também justifica-se a criação do Sistema Único de Saúde. Tinha uma baixa cobertura populacional, então segmentos da população eram excluídos, né, do atendimento, principalmente os mais pobres, os mais carentes, eles não tinham acesso a esses serviços. Falta de definição clara das competências entre os órgãos, né, e as instâncias aí político-administrativas do sistema, desempenho descontrolado dos órgãos públicos, privados e órgãos públicos e privados, né, então não tinha
realmente uma organização política administrativa, que é o que o SUS propõe, né? Uma organização política administrativa. Naquela época havia uma insatisfação muito grande dos profissionais da saúde, devido aos baixos salários, a falta de política, né, de recursos humanos justa e coerente com a demanda daquela população da época, a baixa qualidade dos serviços públicos que eram ofertados, né, em termos tanto de equipamento quanto de profissionais. Então, realmente era uma baixa qualidade. Não tinha critérios de transparência dos gastos públicos, então essa questão do controle social era muito frágil, né? Então, por isso também justifica-se então a criação do Sistema Único de Saúde, onde o controle social e a participação popular são aspectos fundamentais, são peças-chave nesse sistema, nesse novo sistema, tá? Havia também, né, falta de participação política, né, falta de participação da população na discussão política, da política de saúde, no controle e na avaliação dos serviços de saúde, e inclusive a comunidade naquela época estava muito insatisfeita com os serviços e preocupada realmente com esse atendimento à saúde. Então, todos esses aspectos que eu listei são aspectos que dão subsídio, que reforçam a importância da criação do Sistema Único de Saúde para a população brasileira, tá? Então, consolida-se então, a partir da Constituição de 88, a partir da Lei 8.080, o Sistema Único de Saúde, que ele então é um conjunto de ações e de serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais, municipais, tanto da administração direta como da administração indireta, e também de algumas fundações que são mantidas pelo poder público. E ele pode ser complementado com a atividade privada, tá? Então a iniciativa privada, ela é complementar aos serviços dos públicos de saúde, tá? Então, gente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o que ele representou então? Foi uma nova formulação política, organizacional, para reordenar todos esses serviços de saúde e essas ações de saúde que foram estabelecidas na Constituição de 88. E o SUS, então, ele na verdade, ele é um novo sistema e ele, na verdade, a gente acredita que ele está presente e ele ainda está em construção. Por quê? No Sistema Único de Saúde, nós temos modelos teóricos, modelos práticos, nós temos uma disputa de forças. Então, nós temos um modelo de saúde que ele é hegemônico ainda, né? Que é um modelo individual, curativo, com foco no biológico, e nós temos então um modelo de saúde, que é o que a gente busca com todas as nossas forças, que o Sistema Único de Saúde prega, que é um modelo mesmo em defesa da vida, que é um modelo mais coletivo, mais social, que ele levante, né, os aspectos não só biológicos do paciente, mas os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, então que realmente veja o sujeito como um todo. Essa é a nossa proposta do SUS, essa é a proposta que a gente defende no SUS-BH e que a gente aplica no SUS-BH, lógico que com muitas dificuldades, mas a gente está caminhando nessa linha de entendimento e de ação, tá? Então, nós entendemos então que a proposta, então, os objetivos finais, então, do SUS é realmente dar assistência à população, baseada no modelo de promoção de saúde, de práticas de prevenção de saúde, de prevenção de doenças, de recuperação da saúde. Então, é importante a gente pensar como ações de recuperação da saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde também, tá? Então, o SUS ele tem que ser capaz de atingir esses objetivos, né? E aí, através de como? De ações que
tem os princípios que são organizativos do SUS, né? Então, eles têm que ser descentralizados, eles têm que ser regionalizados, hierarquizados, tem que ter a questão da resolutividade. Então, gente, não adianta a gente ter um sistema único de saúde lindo, maravilhoso, se ele não é resolutivo, né? Então, a resolutividade, a participação social e a complementaridade do setor privado. Então, o setor privado deve ser só complementar ao serviço público, não deve substituir o serviço público, tá? Então, gente, Por que então, né, esse sistema? Porque ele assegura essa concepção dos princípios, né, organizativos do SUS em todo o território nacional. Se ele é um sistema, ele é único, né? Então, em todo o território nacional ele deve funcionar da mesma forma. Ele também é sobre a responsabilidade das 3 esferas de governo, né, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele representa, então, o próprio nome disso, um sistema, né, que deve promover saúde e prevenir doenças, na medida em que ele se sistematiza através de uma legislação e é implementado através de ações específicas no território, tá? Eu vou encerrando esse vídeo e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho dos princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.